Olá, gente! Estamos de volta para mais um vídeo do componente curricular Química Orgânica 2. E nesse vídeo vamos falar um pouco sobre os mecanismos de reações, alguns conceitos básicos, porém muito importantes. E vamos falar também um pouco sobre nucleófilos, eletrófilos e o conceito de carbocatos. Então vamos para esse vídeo. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é interpretar esses diagramas de energia. Esses diagramas de energia eles vão aparecer bastante. A gente vai interpretar algumas situações nos mecanismos das reações orgânicas. Então, para a gente entender, você já deve ter visto esses diagramas em outras disciplinas. Mas a gente aqui vai tentar revisar o que já foi visto, né? E caso alguém não tenha entendido, né, aproveitar para aprender agora, porque ele vai aparecer em várias outras situações também. Ok? Então veja o que nós temos. Né? Aqui a energia em função da coordenada da reação. Algumas vezes se coloca aqui o caminho da reação, algumas vezes coloca aqui o tempo, ou seja, a reação ocorre nesse sentido. De forma que do lado de cá estão os reagentes e para cá estão os produtos. Tá? Veja aqui você tem os níveis de energia de reagentes e de produtos. Olha, aqui níveis de energia. Tá? Então aqui seria o antes e o depois. O antes, reagentes, o depois, os produtos. Então, primeiro detalhe que nós temos que entender. Aqui, veja que o reagente está no nível de energia superior ao produto, que está nesse nível de energia mais baixo aqui. Então, vou até puxar aqui assim, ó, mostrar a vocês. Tem uma diferença de energia entre reagentes e produtos. Essa diferença de energia, né, a diferença de entalpia, a gente chama de ΔH. Veja que nesse caso, quando você subtrair um valor menor de um valor maior, né, que o ΔH é o quê? Produtos menos o quê? Reagentes. Nós vamos ter uma diferença, um ΔH negativo, indicando que a reação é o quê? Exotérmica. Ou seja, o produto, como ele tem menos energia, durante a reação ocorrer, ou seja, durante o processo de ocorrência da reação, a energia vai diminuindo, ou seja, ela vai sendo liberada para a vizinhança do sistema. Daí a gente chama esse de processo de exotérmico. Se você olhar aqui do lado, você vai ver que aqui vai ser o contrário. Você tem o produto aqui num valor de energia superior ao reagente. Você vê claramente isso. Então, como o produto aqui tem uma energia maior do que o do reagente, qual é a consequência disso? Durante o processo, você tem que botar energia no sistema para poder formar o produto. Então, nesse caso aqui, o processo é endotérmico. E a diferença, né, o ΔH, obviamente, vai ser positivo, porque eu estou subtraindo uma coisa maior de uma coisa menor. Tranquilo? Voltando para esse primeiro diagrama, né? Veja que primeiro a energia cresce até o valor aqui em cima. A gente vai falar muito sobre esse ponto aqui em cima. Tá? Então, a energia cresce até esse valor aqui. Ó, energia maior. Depois ela diminui para formar produto. Isso é característica de qualquer reação. Primeiro tem que ter um acréscimo de energia para poder quebrar ligações, para poder formar uma estrutura intermediária. Depois aqui você vai formar os produtos. Ok, gente? Mesma coisa aqui, né? Só que aqui, como a energia do reagente é menor, precisa de muito mais energia para chegar aqui em cima. Aí depois, ó, vira o produto. Então, isso aqui são diagramas típicos de energia. A gente vai trabalhar muito com esses diagramas de energia, ou de entalpia. Ok, gente? Então, vamos acostumar a eles. A cinética. Veja, são dois parâmetros que a gente tem que trabalhar bem. Primeiro, o fator termodinâmico, no caso aí o fator, a diferença de energia, né, a pulsão de equilíbrio. Segundo é o fator cinético, que é o tempo que leva para chegar até o fim ou até o equilíbrio do processo. Então são dois fatores que a gente tem que analisar, porque muitas vezes esses fatores atuam de forma, vamos dizer assim, um
com o outro. Né? E muitas vezes não. Tá? Ou, às vezes, termodinamicamente, a situação é favorável, mas cineticamente não é. Ou vice-versa. Tá? A gente vai entender isso melhor lá na frente. Beleza? Então, voltando aqui, a cinética ela vai estudar a velocidade. Né? Então, a velocidade de qualquer reação é descrita por uma equação de velocidade, que tem a forma geral dada abaixo. Então, essa equação indica que a velocidade de uma reação depende da constante de velocidade e da concentração dos reagentes. Então está aqui. Ó. A velocidade de qualquer processo vai depender de uma constante. Quem é essa constante? Bom, esse valor, embora a gente chame de constante, ele varia com a temperatura e ele varia com a reação. Cada reação tem sua constante. Tá? Então esse fator é chamado constante de velocidade. E aqui a concentração dos reagentes. Então veja que quanto maior a concentração de reagentes, né, maior a velocidade. Tá? E obviamente também quanto maior essa constante, maior a velocidade. Então a velocidade ela é proporcional a esses dois fatores. Se eu tenho mais de um reagente, eles podem aparecer aqui. Tá? Às vezes a reação tem mais de um reagente, mas ela só depende da concentração de um deles. Tá? Pode acontecer, então a gente vai trabalhar muito essas diferenças. Tranquilo? Aqui nós temos, vamos falar sobre essa barreira de energia aqui. Né? A gente já falou que toda reação, primeiro, ela vai crescer a energia, ou seja, tem uma barreira de energia inicial, e depois é que você vai ter a transformação em produtos. Tá? Então, essa barreira de energia entre os reagentes e os produtos é chamada energia de ativação. Então, o que vem a ser a energia de ativação? Essa energia de ativação é a energia para você suplantar essa barreira inicial. Ou seja, é você a energia que você vai dar aos reagentes para eles se transformarem na espécie química que vai ter aqui, que a gente vai falar muito sobre isso. Imagine o seguinte, que muitas moléculas possuem essa energia. Muitas moléculas reagentes já possuem essa energia. Ou seja, facilmente vai ocorrer a transformação, né, a chegada nesse topo aqui. Agora, se poucas moléculas tiverem essa energia, vai dificultar chegar aqui em cima. Então veja que essa barreira, quanto maior ela é, mais difícil é de ocorrer a reação. Consequentemente, a reação deve ser mais lenta. Aqui nós temos dois exemplos. Veja que aqui uma barreira menor. Olha que eu fiz um exemplo com as duas reações exotérmicas. Veja que nos dois casos a energia do produto é menor que a energia do reagente. A energia do produto é menor que a energia do reagente. Praticamente eles estão no mesmo nível, reagentes e produtos. Mas veja que nós não temos o mesmo nível dessa barreira. Então, essa energia de ativação, ou seja, essa diferença aqui para os reagentes, ela é menor aqui nesse primeiro exemplo, ela é bem maior aqui no segundo exemplo. Isso quer dizer que é mais fácil dos reagentes, das moléculas reagentes, adquirirem essa energia e depois se transformarem em produtos. E vai ser muito mais difícil para as moléculas dos reagentes adquirirem toda essa energia para poder se transformar em produto. Veja que se ela não passar por aqui, ela não vira produto. Ela tem que chegar aqui em cima para virar o produto. Então, qual dessas reações seria mais lenta? Qual seria mais rápida? Já está bem claro aqui. Essa reação aqui vai ser rápida, porque a barreira de energia é pequena. A energia de ativação é pequena. Essa reação aqui é lenta, porque essa barreira ela é maior. Né? A energia de ativação é maior. Então, esse é um fator importantíssimo para você determinar se a reação é rápida ou se a reação é lenta. É você analisar a energia de ativação. Tá? Então, bem simples, não tem dificuldade aqui. Aqui mais um exemplo, só que agora a gente vai ver aqui o que acontece quando colocamos um catalisador no sistema. Né? Lembra que a gente já está acostumado a falar sobre catalisador, sobre catálise. O que é um catalisador? É uma substância que, quando adicionada ao meio reacional, aumenta a velocidade. Então aqui a gente demonstra como é que ocorre esse aumento de velocidade. Percebam que aqui nós temos o reagente, nós temos o produto, novamente nós temos uma reação
exotérmica, ou seja, uma reação onde o produto tem energia menor, a energia está sendo liberada. Veja que nesse primeiro caso, o azul, você tem um caminho com a energia de ativação maior, enquanto que no vermelho, embora eu tenha um caminho formando várias etapas, daqui a pouco falarei sobre isso, olha, quando você encontrar vários cumes, ou seja, várias barreiras, é porque a reação teve várias etapas. Mas mesmo em várias etapas, você vê que a energia de ativação para cada etapa dessa, ela é baixa. Resultado, essa reação aqui pelo caminho vermelho, ela vai ser mais rápida do que a reação pelo caminho azul. Então, olha o que é que faz o catalisador no processo químico. O catalisador, ele reduz a energia de ativação. O catalisador não muda o produto, não muda o reagente. O que é que ele muda? Ele muda o caminho da reação. Tá? O caminho catalisado tem uma menor energia de ativação. Consequência, o caminho catalisado tem uma maior velocidade. Cinética versus termodinâmica. A gente já falou um pouquinho sobre isso lá anteriormente. Né? A termodinâmica, a gente vai analisar a diferença de energia, a posição de equilíbrio. A cinética, a velocidade com que a reação acontece. Veja que aqui eu tenho duas reações com o mesmo reagente. Isso é muito comum na química orgânica. O mesmo reagente poder formar produtos diferentes. Veja que o reagente AB, para ele virar o produto EF, ele vai pelo caminho vermelho. E o reagente AB, para formar o produto CD, ele vai pelo caminho azul. Primeira pergunta: quem é mais favorável termodinamicamente? Fácil. Termodinamicamente é mais favorável CD. Por quê? Porque CD tem uma menor energia. Então, CD tem energia menor, resultado, CD é mais favorável termodinamicamente. Agora, EF tem energia maior, é menos favorável termodinamicamente. Tranquilo? Agora, olha só. Se você analisar agora o caminho vermelho e o caminho azul e analisar a barreira de energia, você vai ver que a barreira de energia no vermelho é maior, a barreira de energia no azul é menor. Isso quer dizer que pelo caminho azul você vai ter uma reação mais rápida, ou seja, mais favorável cineticamente. Então veja que nesse primeiro exemplo, o caminho azul é mais favorável cineticamente. Por quê? Porque tem uma menor energia de ativação. Energia de ativação. E também é mais favorável termodinamicamente. Por quê? Porque o produto tem uma energia menor. Então, quando você vai olhar se é favorável termodinamicamente, você olha a energia do produto. Quando você vai olhar se ela é favorável cineticamente, você olha a barreira de energia, ou seja, a energia de ativação. Tranquilo? Olhando aqui do lado, você vai ver que o caminho favorável cineticamente é o vermelho. Porém, o vermelho tem um produto desfavorável, tá? Termodinamicamente. Então, esse caminho vermelho é favorável cineticamente, mas é desfavorável termodinamicamente. Já o caminho azul, ele é favorável termodinamicamente, porque o produto aqui tem energia menor, né? A energia aqui é menor, porém, ele não é favorável cineticamente. E aí, professor, essa reação aqui, porque essa aqui é fácil, ela vai produzir C e D, não vai produzir E e F. Por quê? Porque o caminho C e D ele é favorável termodinâmica e cineticamente. Então aqui não tem errada. O produto favorável aqui é C e D. Agora, quem é o produto favorável aqui? Resposta: depende da temperatura. Quando isso acontecer, vai depender da temperatura. Tá? Geralmente, numa temperatura mais baixa, você favorece esse caminho, que é o caminho mais favorável cineticamente. E numa temperatura maior, onde você vai ter mais energia no sistema, e aí esse caminho não faz tanta diferença, você vai ter esse caminho como sendo mais favorável. Tá? Então, aqui vai depender da temperatura. Tranquilo? Mas a gente vai voltar a falar sobre isso.
Eu só quero que vocês hoje entendam o que é ser favorável cineticamente e o que é ser favorável termodinamicamente. Tranquilo? Passando à frente. Estado de transição intermediários. Pronto. Então vamos lá. Veja que aqui são os nossos reagentes e aqui os nossos produtos. A gente já sabe disso. Aí aqui nós temos, olha, que a reação, como sempre, a gente já sabe, a energia sobe até chegar nesse estágio aqui, que é chamado estado de transição. Então aqui nós temos o estado de transição. O estado de transição, nesse caso, não vira produto, vira um intermediário. Então olha a diferença entre o que é estado de transição e o que é intermediário. Veja que o intermediário seria o produto de uma das etapas. Aqui eu tenho a reação em uma etapa, produziu intermediário, segunda etapa, produziu outro intermediário, terceira etapa, produziu produto. Então, uma reação em 3 etapas. Veja que o número de etapas corresponde ao número de estados de transição. Cada etapa tem seu estado de transição. Então, se você tem 3 estados de transição, você tem 3 etapas. Veja que nesse caso, olha, a primeira etapa produziu o primeiro intermediário. O intermediário, ele é estável o suficiente para você poder isolá-lo e estudá-lo. Os estados de transição são altamente estáveis, impossíveis de serem isolados. Então eles são determinados geralmente teoricamente. Os estados de transição, eles não podem ser isolados. Eu acabei de falar isso para vocês. Por quê? Porque eles são muito instáveis, a energia é muito alta. Tá? Nesse estado de alta energia, as ligações estão em processo de serem quebradas e ou formadas simultaneamente. Então, olha um exemplo aqui. Ó. Veja que só tem uma etapa. Só tem uma etapa. Por quê? Só tem um estado de transição. Aqui é o nosso reagente e aqui é os nossos produtos, que são 2, né? Que também são reagentes, são 2. Então, veja que os reagentes eles vão receber energia para chegar no estado de transição, onde as ligações, ao mesmo tempo que estão quebrando, estão se formando. Estão quebrando a ligação com o bromo para formar a ligação com o cloro. E aí, esse estado de transição, ele vai virar o nosso produto. Deu para entender o que é o estado de transição agora. E o intermediário? Bom, o intermediário ele tem uma duração curta. Né? O tempo de vida dele é muito pequeno, porém, é tempo suficiente para ele poder ser determinado, para ele poder ser estudado. Então veja que aqui você tem os reagentes, tá? Novamente, aqui são os nossos reagentes. Você tem o primeiro estado de transição, que vira o intermediário. Veja que o intermediário ele tem um carbono positivo. Lembrando que quando tem um carbono positivo é um carbocátion. E esse carbocátion ele vai se transformar em outro estado de transição para daí ele virar o nosso produto. Legal? Então, novamente, você tem aqui, né, todo esse caminho em, no caso aqui, 2 etapas. Não está no processo de formação quebra de ligações. Então veja que aqui a ligação já foi quebrada. A quebra e a formação da ligação é aqui. No caso aqui vai ser a quebra. Postulado de Hammond. Então esse postulado ele é bem simples de entender. Ele diz o seguinte, lembra que a gente não consegue determinar quem é o nosso estado de transição. Então o postulado de Hammond diz o seguinte, olha só, que o estado de transição, veja bem, se você pegar qualquer, se eu pudesse fazer uma reação química como se fosse um filme, né? É uma hipótese, tá gente? E eu pudesse parar a cada momento, como se fosse quadros de um filme, tá? Você vê que se eu parasse aqui, esse estado de transição, ele seria alguma coisa intermediária aqui entre o estado de transição aqui em cima e o nosso produto. Só que, por ele estar próximo, né, desse estado de transição, ele se parece com esse estado de transição. A energia dele está próxima. Então ele vai ser estruturalmente próximo ao estado de transição. Certo? É só isso, a teoria só diz isso. A energia está próxima, então a estrutura também deve ser próxima, deve ser parecida. Veja que a estrutura aqui é bem próxima. O que é que acontece? Que no caso aqui embaixo, o bromo já está se afastando mais e o cloro se aproximando mais, já que o produto ele vai ter sucloro e o bromo vai sair.
Então, quanto mais eu me afasto aqui, mais o bromo vai se afastar, até quando chegar aqui embaixo o bromo saiu completamente, né? O contrário para cá, né? Aqui seria o que? O cloro se aproximando cada vez mais, né, até chegar no nosso estado de transição. Tranquilo? Bom, por essa teoria, olha que interessante. Se você pegar uma reação que é exotérmica, lembra que quando é exotérmica, o produto tem energia menor, o reagente tem energia maior. Isso quer dizer que o reagente está mais próximo do estado de transição. Qual é a consequência? É que o estado de transição vai ter uma estrutura mais próxima do reagente, da estrutura do reagente. Esse estado de transição vai se parecer mais com o reagente estruturalmente. É só isso. Enquanto que quando a reação é endotérmica, olha só, a energia do produto é maior do que a do reagente. Então, essa energia do produto vai estar mais próxima da energia do estado de transição. Qual é a consequência disso? É que a energia do produto estando mais próxima, a estrutura do produto também vai ser mais próxima do estado de transição. Então, o estado de transição aqui vai se parecer mais com o produto, numa reação endotérmica. O estado de transição vai se parecer mais com o reagente, no processo exotérmico. Só isso. Nucleófilos e eletrófilos, a gente já conversou sobre isso, tá? Em reações iônicas, também chamadas reações polares, envolvem a participação de íons como reagentes, intermediários ou produtos. Representa a maioria das reações a serem estudadas, tá? A gente vai falar muito sobre isso. Então, reações iônicas ocorrem quando o reagente tem um local de alta densidade eletrônica e outro tem um local de baixa densidade eletrônica. Vamos ver no exemplo. Está aqui um exemplo, a gente já comentou sobre isso antes. Se você tem um carbono ligado no cloro, o cloro possui um efeito indutivo de puxar a densidade eletrônica do carbono. Isso faz com que a região em torno do carbono fique uma região deficiente, uma região positiva. Tá? Aqui no diagrama você vê que essa parte azulada aqui, lembra que a região azulada é a região mais positiva, uma região avermelhada, uma região mais negativa. Então a região sobre o cloro é uma região mais negativa, uma região aqui sobre o carbono, uma região mais positiva. Então veja que você criou regiões com densidades de carga diferentes dentro da própria molécula. Aqui é o contrário, quando você tem um lítio, que é um elemento muito eletropositivo, ele vai empurrar a densidade eletrônica para o carbono, deixando esse carbono muito denso de elétrons. Então você vai ter uma coisa desse tipo, ó. Uma região aqui mais positiva em cima do lítio, porque está perdendo a densidade eletrônica para o carbono, uma região aqui mais nem tão avermelhada, mas de uma região mais densa, né? Um pouco mais de elétrons. Ok? Então, olha a palavra. Nucleofílico. Tá? Esse termo fílico, ele vem de ter afinidade. Tá? Então tem afinidade com o núcleo, lembra que núcleo é uma coisa positiva. Então o nucleófilo tem afinidade com positivos. Resultado, o nucleófilo ele tem carga negativa. Então nucleófilo, você vai ter os negativos todos, ó, lembra? Ou então, nesse caso, ele não é negativo, tá vendo? Ó? Mas ele tem pares de elétrons aqui não ligados. Ó, pares de elétrons isolados. Esses pares de elétrons isolados formam também nucleófilos. Aqui também a ligação π. Aqui na dupla, tá vendo? Ó? Lembra que a dupla sigma e a π. A π também é uma região de alta densidade eletrônica. Consequência, a ligação π, quem tem ligação π também tende a agir como um nucleófilo. Observe que essa definição é muito semelhante à definição de uma base de Lewis. Lembra que base de Lewis é quem tem pares de elétrons disponíveis para formar a ligação. Legal? Mas não é a mesma coisa. Cuidado. O centro eletrofílico é um átomo deficiente de elétrons. Veja que agora a gente está falando de eletrofílico. Tem afinidade por elétrons. Elétron é uma coisa negativa. Se eu tenho afinidade por ele, é porque eu sou positivo. Então, os eletrófilos são positivos. Então, veja esse exemplo aqui, ó. Uma molécula que tem um cloro. Veja que o carbono vai ficar positivo. Por quê? Por que esse carbono fica positivo? Porque esse cloro
ele, através de efeito indutivo, vai puxar do carbono a densidade eletrônica, deixando o carbono menos denso e, portanto, uma região positiva, um centro eletrofílico. Aqui nós temos já o carbono positivo realmente, cuidado com esse caso. Ó. O carbono aqui vai ter um orbital vazio. Por quê? Porque o carbono aqui, gente, ele só tem 3 ligações. Ele não tá, ele só está com 6 elétrons. Né? Octeto incompleto, a gente já falou sobre isso na aula passada. Legal? Olha só. Observe que essa definição é muito semelhante à definição de um ácido. Né? Ácido é o quê? Que tem a possibilidade de receber um par de elétrons. Os carbocatos eles apresentam carbono com carga positiva. Isso que a gente acabou de ver. Está aqui, ó, o carbocátion, um carbono com orbital P vazio, P orbital P vazio. Tá? Então veja que ele está formando 3 ligações. E olha, veja que as ligações ficam no mesmo plano. Isso é importante. Tá? Carbocátions têm estrutura plana, trigonal. Ó. Cuidado para não esquecer isso aqui. Então ele tem estrutura plana e perpendicular a esse plano se encontra o orbital P vazio. Metade para a parte de cima, metade da parte de baixo. Isso é muito importante, a gente vai trabalhar muito isso, vou repetir sempre isso. Os carbocátions, o carbono que está positivo, tem estrutura plana trigonal, só está formando 3 ligações e tem o orbital P vazio no plano perpendicular, né, ao plano das ligações. Beleza, gente? O orbital P funciona como região que pode aceitar pares de elétrons. Então veja que os carbocátions eles são receptores de elétrons. Aqui um resumo, né? Nucleófilos, está em inglês, mas dá para a gente entender, e eletrófilos. Os nucleófilos, geralmente, o efeito indutivo é de empurrar para o carbono a densidade eletrônica, enquanto que no caso dos eletrófilos, o efeito indutivo é de puxar do carbono a densidade eletrônica. No caso dos nucleófilos, você tem pares solitários, pares não ligados, tá? Oxigênio, nitrogênio, ou outras espécies químicas que possam aparecer com pares de elétrons que podem se ligar. E no caso dos eletrófilos, eles têm um orbital P vazio, como é o caso dos carbocátions. No caso dos nucleófilos, também podem ter ligação pi. Né? Então, teve ligação pi, nucleófilo. Então, gente, era isso que eu queria passar para vocês. Vocês vão fazer a atividade, tá? Desse que está lá no Classroom, né? Sobre essa aula, certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vão anotando. Esse vídeo você assiste ele parando, volta, anota, não entendeu, anota todas as dúvidas, porque brevemente eu vou marcar mais um encontro síncrono, né? Um encontro online para a gente tirar essas dúvidas e eu poder resolver algum exercício, caso vocês não tenham conseguido resolver, ou propor até algumas questões a mais. Então, por hoje foi só e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, galera!